Espero que seja uma disciplina bastante proveitosa e acrescente muito conhecimento teológico na cabeça de vocês, né? E é uma disciplina, como eu falei, ela é chave para a gente poder compreender todo o pensamento teológico que vocês estão estudando. É um dos pilares da teologia, essa disciplina de patrologia. É onde ela vai começar a tecer todo o pensamento, desde a construção histórica, para a gente entender como é que o cristianismo, nas suas mais vertentes ideologias, ela está fundamentada, tá certo? Então, como a gente falou, sou o professor Francisco José, sou bacharel em teologia e também historiador. Então, é uma disciplina que vai ter muita teologia e muita história nessa viagem toda que a gente vai fazer durante essa disciplina esse mês, tá certo? Muito bem, a dona Socorro entrou agora também, né? Que bom. Ela já está se conectando. Boa noite. Muito bem. Gente, eu falei para vocês que o sistema novo, né, já vai estar liberado, tá bom? A gente está indo de turma por turma, porque são muitas turmas, graças a Deus a faculdade tem crescido muito. E aí a gente está agora no processo da teologia. Então, ainda essa semana eu libero o sistema para vocês. É um sistema muito melhor do que o antigo. Vocês vão ter muito acesso a ele. Vocês vão adorar, tenho certeza. Porque meu acesso já foi liberado essa semana também. Então, o meu acesso como aluna, né? E é muito bom mesmo. Outra coisa que eu quero deixar aqui para vocês, claro, é que nós íamos ter a nossa aula magna, né? Mas como houve tudo isso, nós não vai ter como ter aula magna nesse semestre. A gente vai ter uma aula magna no próximo semestre, que começa a partir de agosto. Só que aí, gente, eu pensei, por que não fazer nossa aula magna, né? Eu tinha até comentado com vocês da gente fazer o workshop, aí veio a ideia de fazer a aula magna, mas aí, enfim, eu juntei tudo isso e a gente vai fazer o nosso evento. Como? Vai ser dessa forma, vai ser por esse sistema, e a gente vai tentar otimizar bastante com o professor, que ele é muito dinâmico, ele é ótimo para. Vocês vão gostar, vocês vão ver como é que ele é dinâmico. Então, a gente aproveitando que ele vai estar conosco esse mês, nós vamos fazer o nosso seminário da teologia. Aí eu vou dar tudo escrito para vocês, mandar pelo WhatsApp, e vocês vão entender melhor. Mas só para vocês começarem a entender, o tema vai ser um novo normal. Ou seja, a gente vai conversar sobre quando passar esse momento de pandemia e todo mundo voltar à sua vida normal. Como é que vai ser isso? Né? Quais as contribuições, quais os pontos positivos e quais os pontos negativos? E como teólogos, né, ou estudantes de teologia, qual a mensagem de vocês? Aí a gente vai explicar depois, tá bom? Essa é só uma ideia, mas aí no final da quarta-feira eu vou me sentar com o professor, né, professor? E a gente vai elaborar isso bem, bem bacana e vai apresentar para vocês, tá bom? Então eu vou deixar vocês participarem da aula agora. Tem uma boa aula. E aí, quando for, a gente vai ter um intervalo, depois a gente retorna de novo. Tá bom? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Podemos começar? Sim. Pronto. Creio que vocês já receberam um material bem resumido, né? Teríamos muita coisa para colocar nesse material. Mas eu busquei resumi-lo ele o máximo, de acordo na ementa. Creio que vocês já deram aí uma folheada nele, né? Para ter alguma ideia. Mas nós vamos nos aprofundar nesse tema, tá certo? É um tema muito, muito importante para vocês que são alunos de teologia e querem conhecer o pensamento teológico. É uma disciplina fundamental, certo? É fundamentalíssima. Primeira regra da nossa disciplina nós vamos ter um olhar acadêmico sobre o tema, certo? Nós vamos fazer uma análise acadêmica do tema e para depois a gente olhar o aspecto místico, dogmático, religioso, certo? Mas primeiro a gente tem que fazer um olhar de fora, um olhar geral, que é o que se espera de um acadêmico, certo? Que ele tem as suas convicções próprias,
mas também que ele saiba dialogar com diversas opiniões e também ter uma análise crítica acadêmica. Isso que é o que se espera da universidade, né? Então, a nossa disciplina é patrologia. Teve uma aluna que já no momento que a gente estava fazendo a conexão, indagou se essa palavra vem da palavra pai. E vem sim, vem sim. Patrologia é uma derivada da palavra patros, que significa pai, certo? Patriarca, onde nós vamos estudar o contexto histórico e o início do pensamento teológico, certo? A gente vai conceber lá desde da morte de Jesus, da sua ascensão, e nós vamos conceber o pensamento dos apóstolos até chegar a nós, que somos os teólogos de hoje. Nós vamos ver os primeiros teólogos do cristianismo, né? Mesmo antes de nem existir cristianismo, certo? Nós vamos entender os teólogos que vieram já da vertente do judaísmo para a gente poder conhecer hoje, tá certo? Então, qualquer dúvida, pode dar uma chamadinha no áudio, a gente libera o áudio, certo? Toda contribuição é válida, então a gente está aqui para construir o pensamento juntos, tá certo? Então, não tome só o que eu vou falar como verdade, também procure fontes, pesquisem também, tá certo? E toda a informação que for trazendo de cunho acadêmico, ela será muito válida no nosso pensamento, tá certo? Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e nós vamos começar. O primeiro tópico que eu separei para essa aula, que vocês têm aí, que são as duas primeiras folhas da apostila de vocês, que é o início. Quem tiver a apostila pode pegar em mãos e nós vamos acompanhar juntos aí, certo? Primeira coisa que nós vamos conceber, né? O pensamento teológico, ele é um pensamento complexo, certo? Ele é um pensamento complexo. Ele não surgiu aleatório. Ela teve origens em pensadores que gastaram tempo, paciência, conhecimento e para fundamentar tudo que nós temos hoje, né? Eu costumo dizer que a Bíblia e os manuais de teologia não desceram do céu já encadernado, impresso, colocado, não. É toda uma construção, tá certo? Mas a primeira coisa que eu coloquei na apostila é que a igreja, certo? Quando eu falo igreja, eu falo instituições, ela continua sendo a presença de Cristo na ação humana, na história humana. A igreja ela tem uma função histórica humana, certo? Ela é humana, mas que ela obedece uma coisa principal, que é aí que está a base da nossa patrologia, que é o mandato apostólico, né? Creio que vocês sabem qual é o mandato apostólico, né? Mateus 28, 19 a 20 diz o quê? Ide pelo mundo, fazer discípulos, batizando o nome do Pai. Esse é o mandato apostólico, certo? A regra é essa. Lembremos que isso aí foi o último mandamento que Jesus deixou, que o Cristo deixou. E é um mandamento imperativo. Se vocês observar, ele é imperativo. Não é isso? Jesus simplesmente fala ide, certo? Ele não dá opções, ele não diz assim, se você quiser ir, vá. Ele fala ide, dá uma obrigatoriedade. Então, todos aqueles que vieram no convívio de Jesus, eles tomaram consciência desse mandato e seguiram. Só que surge um porém. Como vocês sabem, né? Como vocês sabem, o cristianismo ele não surgiu do nada. Nós somos, acredito que alguns semestres da teologia vocês já viram que o cristianismo ele vem derivado do judaísmo. A nossa raiz religiosa é o judaísmo, certo? Tanto é que nós temos a visão de um Jesus histórico, um Jesus religioso, um religioso cristão, e nós temos o Jesus religioso judaico. Somos três vertentes que nós, quando estudamos a pessoa de Cristo, na cristologia, nós estudamos três vertentes. O Jesus histórico, o Jesus religioso na vertente cristã e o Jesus religioso na vertente judaica, né? Nós sabemos que Jesus veio dessa religião, do judaísmo, e ele não teve uma ideia de criar um cristianismo. O cristianismo já é uma ideia, uma concepção posterior e muito posterior à morte de Jesus, inclusive à sua ascensão. Isso é histórico, certo?
Mas tem uma coisa bem interessante que eu coloquei no parágrafo da apostila de vocês, que na história da igreja, que se encontra, ela está entrelaçada entre o divino e o humano. A igreja é essa relação que ela entrelaça entre o divino e o humano. A questão é, nessa relação, precisa-se de pessoas que façam essa interpretação do divino na história humana e do humano na história divina. E onde é que nós vamos chegar? Nos teólogos. São essas pessoas que fazem essa correlação. Relacionam as ações divinas com as ações humanas e dão resposta das ações humanas mediante as razões divinas. Tá certo? Mas a questão é, até chegar ao Francisco, que é teólogo, aos outros professores que passaram por vocês que são teólogos, quem foi aqueles que foram construindo esse pensamento? Certo? Observe que eu não sei se os professores de vocês já falaram, eu não escrevi nenhum tratado de teologia. Né? O máximo que eu escrevi foram artigos e monografia de teologia. Acredito que os professores de vocês não escreveram livros e livros e tratados de teologia. Por quê? Porque o nosso pensamento é baseado mediante do que já escreveram, dos grandes padres. E aí vem a patrologia, o estudo do pensamento dos primeiros padres da igreja. Certo? Francisco, e nós temos disciplinas. Oi. Só uma Toda pergunta. vez que alguém chama só pelo nome que a gente fala. É o Lenildo. Pronto. Pode falar. A patrologia, eu posso dizer que é o mesmo que patrística ou elas são... Não. Não é a mesma coisa. A patrologia, ela é mais ampla, mas a patrística, ela está dentro da patrologia. Que a patrística, ela vai falar da teologia dos padres, não é isso? Exatamente. Ela vai falar... E a patrologia da história. Exatamente, do contexto todo. Certo? O que é que estava acontecendo naquele mundo para eles começarem a pensar o pensamento religioso. Certo? A patrística não, ela vai pensar exclusivamente o pensamento de Agostinho de Hipona, Tertuliano, Irineu, certo? É exclusivo, é uma disciplina exclusiva. A patrologia não, ela abrange tudo. Por isso que entre a patrologia e a patrística, a base é a patrologia. É a patrologia. É um dos pilares da teologia. Tá certo? Beleza. Então nós vamos lá. Quando nós vimos a história do cristianismo, nós observamos bem claro que Jesus, sendo judeu, ele era um fiel judeu. Correto? Isso as escrituras sagradas, acredito que vocês de alguma disciplina de escritura sagrada já viram isso. Jesus era um fiel judeu. Só que ele era um fiel judeu não radical. Lembram disso? Que ele criticava, observa, que dentro do judaísmo, o judaísmo já estava tendo ruptura de zelotas, tínhamos grupos dos fariseus, tinha um grupo dos saduceus, nós não tínhamos mais um judaísmo homogêneo, certo? Tinha um grupo mais radical que queria viver um judaísmo mais eremita, que eram os essênios, que se dedicavam a um judaísmo mais filosófico, já que eles vinham já de uma cultura helenística, né, dos pensamentos helenísticos, até o judaísmo estava nessa ruptura. Jesus veio não criar um novo judaísmo, certo? Acredito que vocês, em algumas disciplinas, já viram isso. Jesus, em hipótese nenhuma, ele veio criar um novo judaísmo. Ele veio apenas fazer a interpretação real do que seria o judaísmo. Não é isso? Quando ele faz os questionamentos da questão do sábado. O que é lícito fazer no dia do sábado? Você é carregar uma coisa ou fazer o bem, ou curar alguém? Ele vai fazer uma interpretação, uma nova interpretação do judaísmo. Certo? E olha que quando nós vemos o julgamento de Jesus, nós vemos o julgamento de Jesus. Jesus não foi levado a Pilatos, primeiramente, por um crime de Estado. Observe que no julgamento de Jesus, Jesus é levado a Pilatos simplesmente porque chegam lá no Sinédrio, o julgamento de Jesus é um julgamento religioso. Esse homem se faz filho de Deus, esse homem se diz Deus, isso era uma blasfêmia na época. E eles levam a Pilatos, certo? Para os judeus, eles queriam
a religião para os sacerdotes judaicos da época era a forma de controle daquela massificação das pessoas. Era a forma que eles tinham de controlar as pessoas. E Jesus não via a religião dessa forma. Jesus não tinha, ele não concebia um judaísmo enrijecido, radicalizado, que oprimia as pessoas. Ele não via isso. Quando chega a Pilatos e os judeus colocam todos os argumentos religiosos, que diz, ele tem que morrer porque se faz filho de Deus, e Pilatos diz, olha, mas isso não é um crime que tem que fazer a mim. Então eles inventam uma nova forma. Ele se diz rei. Se ele se diz rei, então é inimigo de César. Olha o pensamento. Entendeu? Olha o pensamento. O judeu saiu do âmbito religioso e o âmbito para o Estado. Jesus, literalmente, não morreu na visão judaica por se dizer rei. Porque nem os judeus entendiam o que era esse rei. Né? Eles não entendiam. Eles não tinham nem noção do que era esse rei, porque tinha um governador romano, mas tinha um rei, Herodes. Tinha um rei lá. Nem eles tinham esse pensamento político. Mas onde é que nós queremos chegar? Quando Jesus deixa esse mandamento imperativo aos apóstolos, né, de ide, surge uma problemática. A primeira problemática. Eles se sentem judeus ou se sentem já numa nova ideia fora do judaísmo? Vocês estão começando a entender o problema que causou na cabeça daquele primeiro grupo? Era uma confusão ideológica e confusão histórica, porque era uma confusão que... Imagine você começar a questionar os pensamentos que você recebeu dos seus pais, dos seus antepassados. Mas eu não estou falando de uma geração, a primeira geração depois de você. Estou falando da 4ª, da 10ª, da 20ª geração. Não é isso? Olha como é que os apóstolos começaram a questionar isso. Lembremos que o grupo dos apóstolos era um grupo que não era intelectualizado. Vocês lembram disso? Na introdução ao pensamento bíblico, Jesus ele não escolhe um grupo de seguidores intelectualizados. Era um grupo de seguidores marginalizados, entre aspas. Marginalizado, entre aspas. Lembremos que os que mais tinham um pouco mais de conhecimento era Levi, que é o Mateus, porque era um cobrador de impostos, não é isso? Isso. Nós temos um que é mais um pouco intelectualizado dele. Nós temos Bartolomeu, Natanael do Evangelho, que era um estudante, Judas também, que entendia bem a sua sociedade e por sentir tanto a sua sociedade acabou se tornando, alguns historiadores falam que ele era do grupo dos zelotas, né? O zelo de Judas era tão grande que ele não permitia essa concepção de um Jesus, de um reino abstrato na cabeça de Judas. E então, com esse mandato, esse grupo dos 12, né? Quer dizer, dos 11, né? Lembramos que Judas ele ceifa a própria vida. Eles começam a questionar-se. Se nós analisarmos os evangelhos, principalmente, não os evangelhos sinóticos, mas se nós olharmos o evangelho que é a curva fora da história, que é o evangelho de João é mais detalhista, a gente vai ver que João ele coloca as primeiras crises dos apóstolos. No evangelho de João, no próprio evangelho de João, já começa os primeiros questionamentos dos apóstolos, do grupo dos 12. Olha, interessante que os outros evangelistas todos citam a última ceia de Jesus, como lá a Eucaristia, a fração do pão, a pechá judaica. João não. A comunidade João não via isso. João já coloca o quê? A ceia, o mandato. Jesus tomou a água e lavou os pés. Então, já no convívio, já estavam começando. A gente não é mais judeu. Tem uma coisa aí que diferencia a gente do grupo desse grupo aí. A gente não está mais tão enraizado
a rituais. A rituais. Lembram que quando Jesus é questionado sobre a questão do jejum, não é isso? Que chegam alguns mestres e questionam por que, que os discípulos de João jejuam e os teus não? E Jesus fala, acaso podeis jejuar enquanto o noivo está presente? Olha, então Jesus já estava dando pistas de um novo pensamento, certo? De um novo pensamento. Eu falo assim nas aulas que Jesus estava praticamente fazendo uma faculdade, um curso de graduação com os apóstolos durante aqueles 3 anos, né? E quem teve e tantas vezes que Jesus falava, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça, também servia para aquele grupo dos 12. Então, com a ida, com a ascensão de Jesus aos céus, começa a brotar mais forte esse pensamento neles. Nós continuamos seguindo o judaísmo, com todas as suas leis, com todas as suas restrições, ou nós começamos a nos sair do judaísmo? Né? E quando eles começam a se questionar, mas se nós sairmos do judaísmo, nós seremos outra seita, porque os fariseus eram uma seita, os saduceus eram uma seita, os zelotas eram um grupo, e os essênios também uma seita. Então, no início da história do cristianismo, o cristianismo ele ficava nessa dúvida. Que identidade vamos ter, ou se nós vamos ter ainda? Tanto é que, no decorrer da disciplina, a gente vai ver nos primeiros concílios da igreja, os primeiros pensamentos da igreja, o primeiro concílio, que o grupo dos apóstolos estava dividido. Pedro, concordando ainda com a circuncisão, que é judaica, que é judia, e Paulo dizendo que não precisava a circuncisão. Olha, vocês estão conseguindo entender o conflito interno? E não foi fácil, minha gente. Não foi fácil isso. Não foi fácil. E quando a gente for analisar, é interessante. Olha como é muito conhecimento. Um grupo de pessoas, assim, digamos, ignorantes, mas que começaram a, pela luz da fé, começaram a escrever as linhas de pensamento que nós temos hoje. As linhas de pensamento. Que depois que a gente vai ver, vai chegar outros mais intelectualizados que vão fortalecer aquela linha de pensamento. Nós vamos entender nessa disciplina que é interessante. Os pensamentos dos apóstolos, eles não foram refutados pelos que vieram depois. Porque a gente vai ver que vai vir um teólogo, um filósofo e teólogo chamado Agostinho de Hipona, uma das mentes mais brilhantes dos 3 primeiros séculos, que em nenhum momento ele refuta o pensamento do grupo dos 12. Mas ele confirma. Onde é que você quer chegar, professor Luiz? Eu quero chegar na ideia que existe uma linha geradora, uma linha que ela conduz os pensamentos a não se dissiparem. Certo? A não se dissiparem. É uma linha condutora que faz que o pensamento desses padres da igreja não se afastem demais, mas continue aqui reto. Certo? Eu entendo essa linha como aquela linhazinha amarela que tem nas nossas rodovias. Você já pensou as nossas rodovias sem aquela faixazinha amarela do meio? Sem dizer o que é linha contínua, sem dizer o que é o local de ultrapassagem seguro. Imagine o pensamento dos apóstolos sem aquela linha, sem aquela faixa amarela do meio da pista. Como é que eles iam saber se era ultrapassagem? Então, eu entendo esse pensamento como essa linha das rodovias que iam guiando o pensamento dos outros que vieram. Por mais inteligentes que a gente vai ver aqui, que vai vir gente muito inteligente mesmo. A gente vai se deparar com um pensador chamado Inácio de Antioquia, um padre da igreja, muitíssimo inteligente. Agostinho de Hipona nem se fala. Irineu de León nem se fala. Tertuliano nem se fala. Gente intelectualizada, mas que não fez do seu intelecto algo para refutar o pensamento do grupo dos 12. Certo? Do grupo dos 12. Vamos lá.
Hoje a gente sabe que o cristianismo está espalhado pelo mundo, 2,2 bilhões de seguidores, não é isso? Mas o início de tudo. A gente pensa assim, quando a gente pega os Atos dos Apóstolos, a gente pensa que depois da ressurreição de Jesus, os cristãos já saíram sendo perseguidos, não é isso? Não, não aconteceu assim, certo? Não aconteceu assim. Por quê? Por quê, Francisco? Que os Atos dos Apóstolos, eles já colocam as perseguições. Observe que os Atos dos Apóstolos, eles colocam o início da igreja, as perseguições religiosas e depois a perseguição pelo Império Romano, certo? Observe que o medo que os apóstolos tinham depois da ressurreição de Jesus era de ser crucificado. Só isso, ser crucificado. Tanto é que eles viviam no medo. É isso? As escrituras falam que depois de Pentecostes é que eles perderam o medo. Que eles foram dar a cara a tapa mesmo, usar a fala, a inspiração do Espírito Santo, e foram trabalhar. Foram cumprir o mandato. Mas a questão é, até esses primeiros séculos, certo? Até os primeiros séculos, o que estava acontecendo? Os discípulos de Jesus estavam sendo perseguidos por causa da fé, da religião, porque eles estavam conturbando a cabeça religiosa dos judeus. Tanto é que Paulo vai perseguir os apóstolos e os seguidores, não era porque Jesus tinha se falado o rei, mas era porque estava mexendo nas estruturas religiosas do judaísmo. Professor, com licença, que nós já falta bem pouquinho para finalizar, então quando cair é porque caiu a chamada e aí a gente vai ter uns 10 minutinhos e retornamos, tá bom? Tá certo. Tá ok. Mas enquanto não cai, vocês seguram aí, minha gente, pelo amor de Deus. Então nós temos isso. Paulo começa a perseguição não por causa de um pensamento histórico, mas pensamento religioso. E onde é que vai começar essa ideia? Por quê? Porque os discípulos, eles estavam quebrando a lei do sábado, certo? Começando a quebrar a lei do sábado. Lembrando que, após a ressurreição de Jesus, um grupo dos discípulos ainda continuaram guardando o sábado. Observe que a gente vai ver Pedro e João indo e curando em dia de sábado. Porque eles ainda estavam nessa de... E a gente vê na ressurreição que Jesus sempre vai no grupo no primeiro dia da semana, o 8º dia. Olha, é interessante. Os discípulos ainda estavam presos à doutrina do sábado, mas Jesus, após a ressurreição, ele aparecia sempre no 8º dia. Essa dicotomia, né? Do dia de guarda religioso. Certo? Que isso aí é algo para outra disciplina. Mas eles iam no dia de sábado. Eles estavam presos. Olha, eles eram cristãos, mas eles iam... O único meio que eles tinham de falar de Jesus era indo na sinagoga dia de sábado. Era o único meio. Eles não tinham o Zoom, né? Como nós temos aqui para conversar essa disciplina. Então eles iam dia de sábado. Eles começaram a mudar. O pensamento era religioso. Religioso. Né? Olha o pensamento. Jesus fala do amar ao próximo. Né? No pensamento judaico, o amar ao próximo, você tinha que amar, fazer o bem, até as pessoas de terceiro grau da sua família. Terceiro grau. Se você tivesse um parente que era de 4º grau, você não tinha responsabilidade nenhuma de fazer o bem, porque não era o próximo. Eles entendiam o próximo até o 3º grau. Certo? Até o 3º grau. E Jesus fala o quê? Amar o próximo é qualquer pessoa. Independentemente do grau de parentesco. É você que está na sua tela, eu que estou aqui. Então já começa a quebrar uns mandamentos, né, não? Já começa a quebrar alguns conceitos. Jesus já questionava a questão dos sacrifícios. Porque era uma questão de lucro dos sacerdotes. Os sacerdotes tinham parentes que ficavam ao redor do templo, e esses parentes que cuidavam dos touros, bezerros, pombas. Então, quando chegava um pobrezinho com a oferta, o sacerdote ia examinar a oferta e dizia: essa oferta está impura. Está impura. Procura outra oferta.
e indicava a pessoa do templo para aquela pessoa ir comprar a oferta e trazer para o templo.